Olá, pessoalzinho querido, sejam todos muito bem-vindos, porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal e o vídeo de hoje é para o quadro Coma Bem. Nesse vídeo eu vou falar para vocês algumas dicas que eu uso para fazer um arroz bem soltinho. Bem, pessoalzinho querido, existem diferentes formas de cozinhar o arroz, mas todas elas têm alguns detalhes em comum que você aí precisa saber para resultar em um arroz delicioso, sem queimar e nem ficar duro. Então agora nós vamos conferir juntinhas algumas dicas para acertar na hora de fazer o nosso arroz do dia a dia. Bom, pessoalzinho querido, a primeira coisa que eu faço é lavar o arroz. Embora tenha pessoas que dizem que lavar o arroz retira suas propriedades, mas eu não gosto de fazer o arroz sem lavar antes. Eu lavo até não mais sair aquela água branca e deixo escorrer muito bem, deixo ele escorrer toda a água para ele ficar bem enxuto. Depois vem a preparação do arroz. Eu refogo os temperos e você também deve refogar os temperos normalmente que você gosta de usar. Depois você acrescenta o arroz e deixa fritar um pouquinho. Muitas pessoas erram na proporção correta de água, assim como o Franco aqui, né, Momó? Ah lá, ele tá falando, o Franco erra. Bom, gente, a técnica padrão é você colocar 2 partes de água para 1 parte de arroz, ou seja, sempre o dobro de água. Se quando a água estiver quase acabando, você deve provar e se achar que ainda está duro, você pode adicionar um pouco mais de água, cerca aí de meia xícara de chá por vez. Agora, pessoalzinho querido, a temperatura da água. Eu prefiro fazer o arroz com água quente, coisa que eu aprendi lá com a minha mãe. Mas isso não é uma regra. Se você faz com água fria e está dando certo, não precisa fazer do modo como eu faço. Uma dica que eu uso aqui é a seguinte: ao esquentar a água, eu coloco cerca de 2 a 3 colheres de vinagre qualquer. Isso ajuda o arroz a ficar mais soltinho. Se você duvida, experimente para você ver. Colocar mais água durante o cozimento. Como já foi dito, pode ser que você precise adicionar um pouco mais de água ao final do cozimento do arroz, para ficar mais macio. Mas é importante que essa água seja fervente para manter a temperatura. Do contrário, poderá continuar com o arroz meio duro e com a textura desagradável. Outra coisa que não devemos fazer é mexer o arroz durante o cozimento. Se você ficar mexendo o arroz, é quase certo que ele vai virar uma papa. Depois que você colocou a água, não mexa mais. Dessa forma, o arroz vai formar espaços para a água evaporar e cozinhar no tempo correto. Se você mexer, a água vai ficando presa embaixo dos grãos e eles vão cozinhar demais. E o que vai acontecer? O seu arroz vai virar o Unidos Venceremos. Agora o 7º, tempo de cozimento. Eu cozinho o arroz em fogo alto no início sem tampar. Quando a água começa a secar, eu tampo e abaixo o fogo se ele ainda estiver duro. Mas se ele estiver no ponto, eu desligo o fogo e pronto, o arroz fica soltinho e muito saboroso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí que eu passei para vocês, tá bom? Se vocês gostaram, comente aqui embaixo e deixe aquele like maravilhoso que somente você aí pode nos dar. Beijos no coração e até o próximo vídeo. Tchau!